Boa noite. 5 minutos, estamos começando. Quatro minutinhos. O som está bom. Continuamos no capítulo 4. Capítulo 4, a parte primeira, ainda falando sobre seres orgânicos e inorgânicos. Três minutinhos. Beijo, querida. Bom te ver. Menos de 3 minutinhos, estamos começando. Ontem foi muito bonito. É uma pena que você não conseguiu acompanhar, foi muito bonito. O estudo quinzenal que a gente faz é muito legal, é muito dinâmico, né? Os meninos participam bastante, 2 minutinhos. E é muito legal. Gosto muito, faço aquilo com prazer, assim, sabe, uma alegria imensa. Não que o nosso de quinta-feira não seja menor, mas tem um grupo grande, né, interagindo, é muito bom, muito bom. Ah, é legal, que bom que você chegou a tempo. Apesar de ficar gravado, mas sempre é bom participar, né, em tempo real, né. Bárbara, querida, beijo, seja bem-vinda, boa noite. Estava comentando aqui com a minha amiga Conceição, que está aí, de ontem, né, um estudo bem dinâmico, é bem legal, sabe? Eu gosto muito, quando muita gente, né, interagindo, um grupo grande, é sempre muito bom, né? Temos que fazer agora, combinar, vou marcar com meu amigo Diego, para a gente fazer um ao vivo, né, com todo mundo participando, usar alguma plataforma para a gente poder, né, trocar informação, interagir em tempo mais real, né? Boa noite para ti também, minha querida. Menos de 1 minuto para a gente começar. A gente starta sempre, né, 9h30 em ponto. E é isso. É isso. Ainda estamos no capítulo 4, né? Parte primeira, capítulo 4. Menos de 1 minuto para começarmos. Muito bem. Tá quase. Nove e meia, vamos lá? Graças a Deus, meus queridos amigos, meus irmãos, mais uma vez unidos, juntos e uníssono,
nos dirigimos ao nosso grande amado e amigo Mestre Jesus para podermos pedir, Mestre, com muita humildade, a vossa permissão para que possamos, Mestre, considerar por abertos os trabalhos de estudo e de leitura da noite de hoje, agradecendo imensamente de coração a presença de todos os irmãos aqui presentes, os irmãos do plano espiritual que comparecem a essa tão simples reunião, mas feita com tanto carinho para todos nós. Nossos irmãos estão em casa, os irmãos que vão chegando, que chegarão depois, os irmãos que por N motivos gostariam de estar comparecendo, mas não é possível. Muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de mais uma noite, mais uma semana, possamos nos reunir e dessa maneira poder avançar um pouquinho mais nos nossos estudos, caminhar, na senda desse progresso intelectual que tu nos deixaste, que tu nos presenteaste pela codificação do teu mensageiro. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade e que tenhamos todos uma noite muito profícua de estudos, que seja muito proveitosa para todos nós, tanto do plano material quanto dos irmãos do plano da reticidade. Obrigado, que assim seja, com a tua permissão, graças a Deus. Muito bem, Vivi. Beijo, querida. Gente, eu geralmente puxo alguma coisa do início do Evangelho, como sempre tem que ter, sempre tem o Evangelho. Eu geralmente puxo alguma coisa sempre que tenha com o estudo da noite. Porém, eu pesquisando, eu pensei, vamos comentar do instinto. Eu falei, vou pegar alguma coisa do instinto. Mas de passagem, uma informação me parou aqui. E essa mensagem é para uma pessoa. Eu vou não falar do instinto. Eu peguei um tópicozinho das instruções, lá do capítulo 19. Na verdade, nem é das instruções. Não, é assim, é uma última das instruções dos Espíritos, capítulo 19. O capítulo que a fé transporta montanhas, Então, ela diz o seguinte: a fé é humana e é divina. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germem no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhes o exemplo. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que, hoje, em grande parte se explicam, e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio, que se lança à realização de algum grande empreendimento, triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim do colimato, certeza que lhe faculta intensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na fé, na certeza da felicidade que o espera a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotação e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificado outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas.
Essa instrução é assinada por um espírito protetor em Paris, 1863. O capítulo 19 do Evangelho, ele fala que a fé transporta montanhas. Mas que montanhas são essas? São as montanhas, não são as montanhas rochosas, são as montanhas dos obstáculos, as montanhas da dificuldade, as montanhas dos problemas financeiros, dos problemas do cotidiano, inclusive dos problemas da saúde. Eu separei essa instrução porque eu conversei há pouco com uma pessoa que eu dedico esse conhecimento a essa pessoa, esse meu amigo, meu irmão. Eu peço a você, meu irmão, tenha a sua fé, mantenha a sua fé. A cura, ela existe. Ué, mas qualquer pessoa se cura, desde que tenha fé, 50% do caminho já está alcançado. Você está passando por um momento muito difícil, uma situação de saúde muito complicada, mas tenha fé, não desanime. 50% da cura é a nossa fé. O desânimo, ele joga a gente para baixo. Quando a gente tem a fé, a gente se inspira, a gente ora, a gente acredita, a gente cresce, a gente crê. E animar-se é criar um estado de imunidade no nosso corpo, no nosso organismo. Então eu digo para você, meu irmão, eu já fiz a intenção um pouco antes de começar a oração, como eu tenho feito, e eu digo para você, esse texto, essa mensagem, quando eu bati o olho nela, que apareceu aqui, estava procurando uma palavra que era um instinto, e eu, por acaso, esbarrei e caí aqui no capítulo que a fé transporta montanhas. Ele falou da fé humana, que faz coisas que os homens de outros tempos diziam que eram os milagres, como dizemos. Acredite, porque as coisas se transformam quando você acredita naquilo que você está fazendo. Fé em Deus, você vai passar por esses obstáculos, você vai conseguir vencer esse problema de saúde e nosso Pai Maior não vai te abandonar, meu irmão. Tá? Essa mensagem é para você, é para ti. Não desanima, meu irmão. Não desanima, que todos estamos orando junto contigo. Tá? Eu te desejo todo o bem de coração e vai dar certo. Tenha fé, tenha ciência e creia em você, como diz aqui a instrução do Evangelho. Um abraço enorme para todos que chegaram. Meus irmãos, então fechamos aqui, né? Tia Laura, André, Vivi, todo mundo que chegou. Fechamos aqui então essa passagem rápida do Evangelho. Vamos então de fato voltar para o nosso estudo. Nós estamos ainda no capítulo 4, tá? Eu pulei uma coisa que depois eu comecei a comentar que eu, enfim, e rapidamente não vou deixar de fazê-la, né? Só para a gente reforçar mais essa egrégora que é tão bonita. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. E assim seja. Essa egrégora é maravilhosa, quando nós falamos Caritas. Grande abraço, meu irmão Bruno, acabou de chegar. Nos acompanhe, por favor. É sempre bom renovarmos de fé. Pena que o Censo entrou agora. Eu acabei de falar de fé, mas vai ficar gravado. Você sabe, respeite a natureza, como eu comentei com você. Se o corpo pedir descanso, repouse, vai ficar gravado. Não se preocupe. Você pode assistir a hora que for. Respeite a natureza. O homem tem sempre que respeitar aquilo que o corpo está dizendo para ele. Meu irmão, te desejo tudo de melhor. E estou contigo em oração, todos nós juntos. Bom, continuamos, meus irmãos, então, no capítulo 4, ainda a parte primeira, questão 66.
67, não é isso? Deixa eu ver aqui, só para conferir que a gente parou. Sim, paramos na 66, questão 67, vamos lá. Pergunta do Kardec. A vitalidade é um atributo, ele está falando ainda de seres orgânicos e inorgânicos. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Resposta do espírito. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Aí o Kardec já emendou na pergunta seguinte, na mesma pergunta. Então, pode-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Ou seja, o que ele fala? Ele explica exatamente que a ação desse princípio vital, ela faz funcionar a manutenção dos nossos órgãos e esse funcionamento que nos dá vitalidade, né? Os órgãos recebem exatamente, né, esse impulso que ele fala que desenvolve, né? E essa energia mantém as nossas atividades, os nossos órgãos, a vida em pleno funcionamento, né? Tendo a capacidade de utilizar todo esse princípio, né, que nos prolonga a vitalidade. Com o tempo, essa capacidade ela vai se esgotando, né? Vai se diminuindo. Pergunta então, que por agora passamos para 68. Desculpe, o Kardec tem um comentáriozinho na outra folha, eu não vi. O comentário do Kardec em cima da resposta do Espírito. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, em que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulso aos órgãos. A ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Como eu comentei com os meninos ontem no estudo, o princípio vital nada mais é do que uma energia que nós a possuímos, está no nosso corpo, nos nossos órgãos e faz esse movimento da vida. Com o tempo, essa capacidade de produzi-los, né, de manter, ela se esgota, como vamos ver a seguinte. Então ele terminou o tópico, ele entra agora em a vida e a morte. Vamos lá, vamos ver o que ele fala. Questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Bem sucinta, bem clássica, né? A resposta para mais clássica, mais sucinta ainda. E a resposta do espírito: esgotamento dos órgãos. Aí o Kardec já emenda com outra pergunta. Poder-se então comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Resposta do espírito: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue, né? Ou seja, os órgãos perdem com o tempo a capacidade, né, a retenção, de produção desse fluido vital, né? Com isso, começa-se o quê? Acelerar todo o processo, né, de desgaste dos órgãos e vão, como ele disse ali, o que acontece a morte, né? Qual é a causa da morte do ser orgânico? Esgotamento dos órgãos, né? Então, ou seja, esse processo vai aumentando, vai decorrendo até que chega um ponto que ocorre uma falha. Com isso, a vida não se sustenta, né? Não esquecer que a gente tem um tempo aqui na passagem, né? E esse tempo, ele determina, né? Essa programação interfere diretamente no funcionamento do nosso corpo, né? Imaginemos que aqui é um prazo de validade. Chegamos e temos um prazo previsto para a saída, né? Muito bem. Então, 68, vamos para 69. Estou controlando aqui o reloginho também para a gente não passar muito. Vamos lá. Questão 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que a dos outros órgãos? Resposta do espírito. O coração é máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais, né? Ou seja, o coração, todos nós sabemos que ele gera o quê? Gera a alimentação, né, do nosso corpo, né, com a nossa corrente sanguínea, né? Ou seja, se ele para, o sistema para de receber, né, essa corrente. Então, mas todo e qualquer órgão é importante. Se algum órgão ele entrar em falência completa, ocasiona a morte, não apenas o coração. Ele perguntou ao coração, dando aquela ênfase ao coração como órgão da vida, etc. e tal. O meu pai, quando fez a passagem, o que aconteceu? Ele teve um tumor do fígado, o fígado entrou em falência, parou de funcionar, o coração parou. Não de imediato, mas é aquele troço. Um órgão vital para de funcionar, ocasiona automaticamente a futura parada do seguinte, né? Então, ele entrou em coma e partiu, mas enfim, nós sabemos o que acontece, né? Todos os órgãos são importantes, né? Você não pode, o coração está batendo, mas o pulmão está funcionando.
sim, o pulmão para de funcionar, mas como é que eu vou respirar? Como é que eu vou, né, fazer o coração continuar trabalhando se eu não consigo mais fazer o pulmão funcionar? Então, o coração é um exemplo, mas não é o único órgão, né? É um dos órgãos essenciais, mas, enfim, qualquer outro pode levar à causa da morte, como ele acabou de explicar na anterior, por esgotamento dos órgãos, né? Parou um órgão, automaticamente pode levar à morte qualquer uma, a máquina para de funcionar, né? Questão número 70. Pergunta do Kardec. O que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Resposta do espírito. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos, né? O princípio vital volta à massa de onde saiu, né? Aí o Kardec faz uma observação aqui. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, né? Os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que se põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e também normaliza essas funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e, consecutivamente, o ser morre, né? Como nós falamos aqui, da matéria e do fluido vital. A matéria, ela se decompõe, como nós sabemos, né? Como diz o Eclesiastes, o pó, que a carne volte ao pó, o pó volte ao pó, né? O fluido restante retorna, né, ao todo universal, ao complexo universal, né? Quando, por exemplo, se sofre um acidente, pode acontecer, né, um órgão ficar seriamente lesionado. E aí o que acontece? O fluido não consegue mais ficar retido, né, no mesmo, não consegue mais manter aquele funcionamento, levando automaticamente colapso desse órgão. Como eu citei no exemplo do papai, um órgão parou, o coração não havia parado, mas tempo depois o coração, se ele parou, eu não posso funcionar sem outro órgão também, dentro de todo um conjunto, né, da máquina, e para também, né? Consecutivamente leva ao óbito, levou à morte. Muito bem. Muito bem, não. Desculpe que a explicação do Kardec ainda segue mais um pouquinho, tem na outra página aqui, eu pensei que era só aquele trechinho, vamos seguir. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando dessa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer essa harmonia, um acidente, por exemplo, como citamos, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina cujas peças se desarranjem. É o que verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar, né? As engrenagens param de funcionar. Num aparelho elétrico, temos imagens mais exatas da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo, como se fosse um organismo, né? Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma mesma espécie. Há alguns que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros os possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada, pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha menos. Em certos casos, prolongar a vida, prestes de extinguir-se. Eu fiz um comentário ontem, nos meninos, em cima exatamente desse trechinho no final, de prolongar a vida prestes de extinguir-se. É assim, tem uma pessoa em estado terminal,
que diríamos de prolongar? Várias pessoas, né, fazendo uma transmissão fluídica. O que é a transmissão fluídica? O nosso passe, por exemplo. Será que a gente vai conseguir de fato prolongar aquela vida assim, sei lá, por um tempo quase que indeterminado? É muito difícil, né? Eu entendi exatamente o que ele quis dizer aqui, mas assim, nós podemos de repente dar aquela condição da melhoria para a pessoa no momento perto da derradeira hora, né? Assim, ó, o cara vai ficar ali, está muito mal, um estado muito terminal, você bota ele tomando um passe 24 horas por dia com várias pessoas se revezando. Será que a gente vai conseguir, sabe, aumentar em dias, em semanas, em meses, em ano, aquele estado de vida que já estava, de fato, derradeiramente, né, prosseguindo para o fim? Eu sinceramente, nesse aspecto, assim, de não extinguir-se a vida que estava já derradeira, eu particularmente, na minha opinião, não acredito. Eu acho que sim, você dá uma condição de melhoria, né, para aquela pessoa até pode reagir, né, com a famosa melhora da morte, como nós conhecemos, a pessoa reage e assim, eu estou bem, muito obrigado, oraram por mim e tal. E aí a família esquece, né, a família dá aquele distanciamento, e aí naquele momento que acontece o distanciamento, a pessoa de fato pode partir. Né? Conhecemos várias narrativas, vários casos, né, assim, que a pessoa estava muito mal e a família estava, sabe, em cima aprendendo. O irmão não conseguia se desprender da matéria e de repente ele melhora. Aí, que bom, graças a Deus. Tempo de ir em casa, vamos tomar um banho, trocar de roupa e depois a gente volta. E quando voltou, o irmão já fez a passagem. Por quê? Porque estava realmente sendo preso, estava sendo retido ali aí aquelas ligações, né, mentais que nós temos, né, com os nossos amores, com nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos. A gente fica retendo ali, às vezes, né? Quando a minha mãe estava para partir, eu percebi que o quadro, sabe, estava assim, num declínio. Eu conversei isso com o médico diversas vezes, falei, eu sei que é muito difícil. Ele disse, não, pode se reverter. Ela não voltava praticamente. Aí eu falei, conversei com a minha crença, eu falei, olha, eu espero que o melhor aconteça. Eu pedi misericórdia, pedi maleme para ela, que ela pudesse ter uma passagem, sabe, mais serena possível, se fosse do merecimento dela, óbvio, né? Claro, se fosse do merecimento dela, se ela pudesse ter uma obrigação de karma naquele momento, que assim acontecesse. Graças a Deus ela pôde descansar, né? Porque eu vi que o quadro não tinha reversão, não tinha mais o que fazer. Eu ia ficar chorando ali, pedindo, pelo amor de Deus, não fique aqui não, nesse estado. Não, isso é falta de humanidade, seria da minha parte, a minha opinião pessoal. Eu rezei naquele momento para que o melhor para ela, né, para aquele término de missão, que pudesse acontecer. O fluido vital foi se extinguindo, chegou outro momento que ela partiu. Mesmo assim, foram 20 dias de CTI. Mas, enfim, vamos seguir. Muito bem, meus irmãos. Então, ele vai abrir agora um outro tópico, que é a questão 71, inteligência e instinto. Bem interessante isso aqui, vamos ver. 53, ainda tem um tempinho ali para a gente avançar, vamos lá. Inteligência e instinto. Pergunta do Kardec. A inteligência é atributo do princípio vital? Aí o espírito, não, pois as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la, né? Aí o Kardec faz um comentário aqui. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, o que lhes dá com o pensamento uma vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade de cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de promoverem as suas necessidades. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, né, os minerais, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados, que não pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência, né, por exemplo, os vegetais. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente, que lhes outorga a faculdade de pensar, né? Os homens, por exemplo. Né? Uma coisa interessante que ele agora citou aqui do segundo grupo, né? dos que possuem vitalidade, mas que não possuem inteligência. Estava vendo uma matéria esses dias do batimento, como se fosse um batimento cardíaco da árvore.
que o tronco ele consegue, assim, eles conseguiram medir como se fosse um impulso, um fluxo que vem das raízes e leva, né, ao que tiver que levar, seiva ou enfim, o que for, até os galhos e folhas. Parece que, um exemplo, vamos supor, eu não lembro agora do número, era como se fosse um impulso, como se fosse uma batida, uma frequência cardíaca, um exemplo, que ela aconteceria, acho que era uma assim a cada 2 horas, por exemplo. Eu não lembro exatamente do número, mas era um fluxo muito pouquinho, mas ele funcionava e era periódico, tinha um ritmo aquilo ali, né? Assim, um exemplo, vamos supor que fosse 2 horas, apenas exemplificando. A cada mesmo período de tempo, ele faz aquele impulso como se fosse uma batida, né, do nosso coração e puxando, né, a energia, puxando a seiva ou os elementos que sejam e jogando, né, para os galhos e as folhas. Eu achei interessantíssimo, né? Isso foi uma pesquisa que foi feita e os cientistas descobriram essa propriedade. Então, um rápido comentário, né, do que ele disse aqui. Havíamos visto, né, que a inteligência é um atributo do espírito, né, e lá atrás a gente viu isso, e diga-se de passagem, é o principal atributo. Ela não advém do princípio vital, né, uma inteligência é atributo do espírito, né. O princípio vital, assim, ele dá energia necessária para funcionar os órgãos, né, consequentemente também o nosso cérebro, porém, né, ele faz funcionar, mas não faculta a inteligência ao nosso cérebro, né. Vamos lá. Questão 72. Muito bem, tem um tempinho ainda. Pergunta do Kardec: qual é a fonte da inteligência? Aí o Espírito já deu uma incisiva nele, já o dissemos, a inteligência universal, né? Aí o Kardec insiste na primeira questão e já entra com outra pergunta em cima. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila? Como tira e assimila o princípio da vida material? O Espírito foi e respondeu, né? Isso não passa de simples comparação, todavia inexata, né? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é deste número, né? Ou seja, Deus que nos criou com o dote, né, com o dom da inteligência, né, do raciocínio, né, do pensar, da consciência como individualidade. É isso que ele adora. Criação, a inteligência é criação, ponto. E mais além disso, tu não tens nesse momento como penetrar nesses conhecimentos. Vamos lá, questão 73. Vamos lá, pergunta do Kardec. O instinto independe da inteligência? Resposta do Espírito: precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência, né? É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades, né? O instinto é o quê? Aquele impulso, né, que nos leva a agir inconscientemente, assim, rapidamente, de um ato instintivo, até sem o uso da razão, né? Como ele cita aqui, né? Uma espécie de inteligência, né? Mas uma inteligência de ação que é imediata, né? Tem um raciocínio premeditado, né? A diferença do instinto para a inteligência. Questão 74. Vamos lá. Pergunta do Kardec: pode estabelecer-se uma linha da separação entre instinto e inteligência, isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Resposta do Espírito: não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência, né? Ou seja, os atos eles se diferem, né? Tem os atos conscientes, tem os atos por impulso, né? Os atos que são os atos instintivos, né? Por exemplo, se retribuir assim de imediato o mal com o mal é uma atitude muitas vezes instintiva, né? Mas depois você até se arrepende. Aí fala assim: poxa, mas por que eu fiz isso? Por que eu respondi dessa maneira, né? Por que eu não pensei antes, mas já agiu? Então você parar e pensar é o que você fala, olha, uma coisa é agir com inteligência, né? Muitas coisas que nós fazíamos, né, lá atrás, na nossa juventude, com certeza não faríamos agora, porque é uma questão de pensar e não usar o instinto, mas agir com inteligência. Olha, cara, eu saltei de barranco, né, uma altura de 2 andares ou mais, um pouco do que isso, eu não consigo mensurar, porque eu queria me jogar dentro do rio. O rio estava lá embaixo, eu fui, instintivamente me joguei. Hoje eu não faria isso. Eu não tinha a menor noção se o rio era fundo ou não. Eu podia ter, né, sofrido um acidente. Mas eu sabia que as pessoas pulavam ali. Eu falei, cara, eu corri na beira do barranco e me joguei lá de cima.
né, sei lá, 8, 10 metros, era alto, era bastante alto, era acho que mais de 2 andares mais ou menos o rio passava lá embaixo, eu me joguei do barranco lá de cima, só para ter o prazer de sentir cair no rio. Uma ação instintiva, né? Hoje eu não faria isso, né? A idade chegou, enfim, a inteligência sobrepujou o instinto. Meus queridos, 10 horas em ponto, né? Fechamos então na 74, vamos à nossa oração de encerramento e continuaremos na 75 na próxima quinta-feira. Muito bem. Graças a Deus, meus queridos irmãos, meus amigos, mais uma vez então, com muita humildade, nos dirigimos, meu Pai, nosso grande amado e amigo Mestre Jesus. Mestre, pedimos tua permissão, meu Pai, para podermos considerar por encerrados os trabalhos de estudo e leitura da noite de hoje, dessa nossa semana, agradecendo imensamente a presença de todos os nossos irmãos que compareceram, que vieram até aqui, nossos irmãos que estão no plano espiritual, nossos irmãos de casa, nossos irmãos que irão assistir depois. Enfim, é feita com tanto carinho essa reunião, com tanta humildade, tanta simplicidade, para todos nós e por todos nós, como se fosse uma grande mesa virtual, onde todos nos sentamos juntos para poder estudar e orar. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Peço saúde para todos os nossos irmãos que precisam de saúde nesse momento. Peço paz, sabedoria, compreensão para todos os homens e que possamos, se for da vontade da espiritualidade superior, nos encontrarmos na próxima semana para darmos sequência aos nossos estudos. Obrigado, meu Pai, por mais essa oportunidade, agradecendo nossos mentores espirituais, nossos amigos, nossos grandes irmãos que nos amparam, nos orientam, nos guiam, nos direcionam e nos dirigem. Obrigado, meus irmãos, pelo vosso concurso, pelo vosso auxílio. Meu Pai, obrigado por tudo. Fiquemos todos em paz. Um excelente retorno para os irmãos do plano espiritual que retornam para os seus locais de origem. E uma excelente noite para todos nós, encarnados de terra, que ficamos no aconchego de nossos lares. Tenhamos todos uma excelente noite, benfazeja e de recuperação. E que assim seja. Graças a Deus. É isso aí, meus queridos irmãos. Estamos juntos. Um beijo enorme no coração de todos. Agradeço a presença, agradeço a companhia, agradeço estarmos juntos em mais essa noite. E, se Deus quiser, para aqueles irmãos que precisam das nossas boas vibrações, dos nossos pensamentos, tudo vai dar certo. Como disse a passagem do Evangelho, mantenhamos a fé. Mantenhamos a fé, porque a fé é uma coisa maravilhosa. Ela não move a montanha de pedra, ela move a montanha do problema. Ela tira o problema da nossa frente, ela tira o problema da doença, ela tira o problema do desespero, ela tira o problema que nós estamos com ele naquele momento. Não perder a fé. A fé é a única coisa que nós não podemos perder. Tudo vem a seu tempo. Mas a fé, as coisas boas irão acontecer, vem ao seu tempo. Inclusive a doença, muitas vezes, é o remédio para o espírito. Né? Isso aí a gente não pode nunca esquecer. Então a gente tem que vivenciá-la, nunca reclamar. O Emmanuel falava sempre isso, nunca reclame da doença. Dê uma topada. Você fala uma coisa ruim, uma coisa, né, que não devia, você atrai mais coisas difíceis naquele momento da vibração. Não vamos esquecer, nossa mente, ela trabalha com a vibração que emite frequência. Na hora que você muda a tua vibração, abaixa ela para um problema, você está atraindo exatamente uma vibração igual, porque a vibração ela vai, encontra o igual e traz. Então não podemos abaixar a nossa corrente vibratória, nunca. Vibrar sempre para o bem, coisas altas, coisas boas, melhores, para a gente poder sempre estar atraindo coisas boas, inclusive a cura. Meus irmãos, um grande abraço, muito obrigado por tudo, me perdoe qualquer falha, hoje minha cabeça ficou um pouco aérea, confesso, mas espero que as palavras tenham saído bem, a contento, e o estudo tenha sido o melhor possível em termos de compreensão. Um grande abraço a todos, fiquemos em paz, e se Deus quiser, até a próxima semana nos encontramos. Grande beijo, grande abraço, abraço para todos.